Chegamos à nossa 11ª lição do trimestre em que estamos avaliando, estudando o livro de Daniel. Teremos 13 lições num total e eu tenho a certeza que até o final da lição desse trimestre, você e eu compartilharemos de muitas bênçãos de Deus pelo conhecimento que estamos tendo do livro de Daniel. Nós vamos nessa semana estudarmos o capítulo 10 de Daniel. E qual é a importância deste capítulo? O capítulo 10 introduz a visão final do livro, e esta visão continua nos capítulos 11 e 12. Podemos dizer que Daniel, do capítulo 10 ao capítulo 12, é um bloco de um assunto, é um bloco de um tema. E o tema principal, amigo ouvinte, deste bloco é um conflito que existe entre o bem e o mal, mas que a vitória está garantida àqueles que têm a Jesus como seu Salvador, como seu general, como seu comandante. Uma luta principal, que nós chamamos de conflito cósmico, é uma luta na qual você e eu estamos envolvidos. E de acordo com a Bíblia, esta nossa luta principal não é contra seres humanos, mas contra forças espirituais do mal. Você vai ver isso no capítulo 10, em especial, porque nós vamos ver um momento em que o anjo Gabriel lutou com um demônio poderosíssimo e Miguel teve de intervir, dar ajuda a ele naquele combate. Então existe uma luta real, um conflito real entre seres celestiais, os anjos de Cristo, lutando para proteger os filhos de Deus neste mundo, e os anjos de Satanás, trabalhando para destruir a humanidade. E o apóstolo Paulo, em Efésios 6,12, foi muito claro em relação a isso. Ele disse, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, não é contra seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quando Paulo usa os termos principados e potestades, está falando de classes de demônios, uns mais poderosos do que outros, uns com funções diferentes do que outros, porque alguns demônios, amigo ouvinte, se corromperam mais do que outros quando se afastaram do Deus Criador. Então há um grau de corrupção maior em uns e em outros. E existem demônios responsáveis por administrarem a maldade em determinadas regiões do mundo. Mas ao mesmo tempo, amigo ouvinte, percebemos em Daniel 10 que os anjos de Deus estão atuando constantemente para que até a volta de Cristo todas as coisas sejam solucionadas e assim o conflito entre o bem e o mal tenha um fim definitivo. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo de Daniel capítulo 10 e vamos começar analisando os versos iniciais e introdutórios. Que Deus guarde a você, um abraço e até amanhã. Eu criei um clube de amigos, um clube de assinantes, para eu poder manter uma relação mais íntima com alguns dos meus internautas, telespectadores e ouvintes. Obviamente, este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo, né? Porque senão eu não vou poder atender a todas as pessoas como eu gostaria. Eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube, né? É um clube de assinatura, um valor muito irrisório, para eu postar muitos materiais de qualidade para você e também para eu continuar aí trabalhando, adquirindo equipamentos bons para poder gravar esse conteúdo de qualidade para você. Se você quiser fazer parte deste grupo, deste clube de amigos, vá também aqui no link na descrição do vídeo, conheça mais a respeito. Nós temos inclusive já um grupo no Telegram somente para esses assinantes e ali vamos recebendo as dúvidas para que nós possamos fazer lives, uma live por mês, entre outras coisas, eu estarei fazendo para este grupo, tá bom? Então será uma honra para mim ter você como parte desse clube de amigos para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã.
Eu tenho muita coisa para repartir com você e que, obviamente, mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no YouTube, isso é uma parcelinha, né, de tudo aquilo que nós temos para aprender juntos. Então eu espero você. Entre ali no clube, se inscreva, vai ser um prazer para mim ter você como aluno, tá bom? Um abração e estou lhe aguardando. No capítulo 10 do livro de Daniel, nós vamos ver em algum momento que este capítulo trata especialmente de um conflito entre as forças do bem e as forças do mal. Mas antes, vamos fazer uma análise introdutória do capítulo que servirá de base para entendermos este conflito cósmico entre seres celestiais do bem e seres que foram celestiais, só que agora se tornaram maus. Vamos começar o nosso estudo lendo Daniel capítulo 10, versos 1 a 3. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Daniel revela que ele teve uma visão que envolvia um grande conflito. Ele pôde entender que o conflito pelo qual os judeus estavam passando era apenas uma pequena parcela de algo muito maior que estava acontecendo nos bastidores. Uma luta entre os anjos do bem e uma luta entre os anjos do mal. Naquele momento em que Daniel estava de luto, os judeus estavam enfrentando uma oposição muito grande enquanto tentavam reconstruir o templo. Você pode ler sobre isso em Esdras capítulo 4, versos 1 a 5. E a oposição foi tão forte e perversa que naquela época os samaritanos enviaram relatórios falsos à corte persa para incitar o rei a interromper a obra dos judeus. E é diante desta crise, é no contexto desta crise que Daniel implorou a Deus por 3 semanas, para que ele influenciasse Ciro a permitir que a obra continuasse. E depois, mais para frente, nós vamos ver que Deus revela a Daniel que há coisas em jogo maiores do que a reconstrução de Jerusalém. Há coisas maiores nos bastidores, no mundo espiritual que não podemos ver, mas podemos compreender à luz da Bíblia. Há coisas maiores que estão disputando pelo governo do mundo e pela atenção do nosso coração. Mas vamos ver essa outra parte em que Deus revela isso a Daniel num outro momento. O que nós temos que aprender aqui desta lição é que Daniel, ao ter esta visão e perceber que o seu povo estava angustiado e ameaçado constantemente, Daniel persistiu em oração por 3 semanas antes de receber uma resposta de Deus. Nesse momento, ele não comeu o que lhe agradava, ele não se perfumou, ele estava apenas interessado e preocupado com o bem-estar de seus companheiros judeus em Jerusalém, que estavam a milhares de quilômetros de distância. E nós podemos aprender com esta oração de Daniel algumas lições. A primeira, de que devemos persistir em oração, mesmo quando nossas orações não são respondidas imediatamente. Veja, Daniel levou 3 semanas para ter a sua oração atendida. Algumas pessoas podem levar 1 ano, 2, outros 1 dia apenas. Depende da soberana vontade de Deus
em atender no momento que ele julga ser o mais apropriado. E o Romanos 12:12 diz que devemos ser perseverantes em nossas orações. Segunda lição que aprendemos aqui: precisamos dedicar tempo para orar também por outras pessoas. Assim como Daniel o fez, orando pelos seus companheiros judeus que estavam sendo ameaçados para que não continuassem a reconstrução do templo. E a oração intercessória é muito poderosa, amigo ouvinte. Porque em Jó 42:10 lemos o seguinte: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Então orar por alguém é algo que toca profundamente o coração de Deus. E um terceiro aspecto, uma terceira lição que podemos aprender é que a oração leva Deus a fazer algo de concreto. Porque depois que Daniel orou por 3 semanas, Deus enviou um anjo para confortar Daniel e para revelar novas coisas que pudessem trazer paz ao coração de Daniel. Então, com Daniel podemos aprender, amigo ouvinte, que em meio a um grande conflito, precisamos ter uma vida de oração. Conversarmos com Deus em todos os momentos, enquanto estivermos praticando o nosso esporte, enquanto estivermos dirigindo, enquanto estivermos no trabalho, caminhando, não importa. Levantarmos nossos olhos diante de Deus, falarmos com Ele, para que tenhamos uma comunhão mais ininterrupta e assim sejamos mais bem influenciados pelo Espírito Santo e tenhamos ainda mais a presença e a companhia dos anjos conosco. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo. E você vai perceber, a partir de amanhã, a luta entre o bem e o mal, conforme revelado no livro de Daniel, especialmente no capítulo 10. Aguardo a você, um abraço e até lá. Durante a semana estamos estudando o capítulo 10 do livro de Daniel, e é um capítulo muito importante porque ele nos dá um vislumbre do conflito cósmico que existe entre o bem e o mal. Nos mostra algo dos bastidores da vida. Um conflito entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. E vamos analisar com mais detalhes este capítulo ao longo da semana. Hoje eu quero ver com você que antes de Daniel ter a revelação deste conflito cósmico entre anjos de Deus e anjos de Satanás, Daniel tem uma revelação da pessoa de Jesus Cristo, para que Daniel possa ter a certeza, e nós também, de que Cristo é o nosso grande comandante, o nosso grande general, e de que se continuarmos ao lado dele, a nossa vitória final será garantida, porque nós estaremos do lado do exército correto. Vamos ler Daniel capítulo 10, versos 4 a 9. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Quando você compara
Daniel capítulo 10, 4 a 9, com Apocalipse 1, você não tem dúvida alguma de que este ser glorioso que apareceu a Daniel foi Jesus Cristo na sua condição de pré-encarnado. Você se recorda que em Daniel 7,3, Jesus aparece como o Filho do Homem e dirige-se até o Ancião de Dias no tribunal celestial, no juízo pré-advento. E essa descrição de Daniel 10 é daquele ser, o Filho do Homem, que faz parte do juízo pré-advento em Daniel 7,3, e também aquele ser majestoso, o Cristo, depois de sua glorificação em Apocalipse 1, que revela-se ao apóstolo João de uma forma glorificada e revela todo o livro do Apocalipse. Ou seja, Cristo aparece a Daniel na sua condição de pré-encarnado e aparece a João no livro do Apocalipse após a sua glorificação. Interessante é que este ser, de acordo com Daniel capítulo 10, ele tinha uma roupa de linho. Esta roupa de linho lembra as vestes sacerdotais, como podemos ler em Levítico 16:4. Então este ser ele é investido de atributos sacerdotais, reais, militares, ou seja, tem uma grande semelhança com o Cristo que aparece em Apocalipse 1 e com o ser divino que aparece a Josué, em Josué capítulo 5, versos 13 e 14. Cristo aparece ali como o príncipe do exército do Senhor. E por quê? Porque ele, além de ser o criador de todos os anjos e ser Deus, Cristo é o comandante das hostes celestiais. Interessante que a manifestação da presença da segunda pessoa da divindade deixou Daniel arrasado. Ele não conseguiu permanecer em pé diante da glória de Jesus. Isto explica, amigo ouvinte, por que você e eu não podemos ver a Deus hoje. Não tem como seres corrompidos pelo pecado permanecerem bem e confortáveis na presença de um Deus santo e glorioso. Foi apenas quando o próprio Deus capacitou Daniel que ele pôde continuar contemplando a visão e recebendo a revelação que Deus tinha para ele. Do contrário, ele não suportaria. É por isso que nós precisamos sermos glorificados, transformados por ocasião da volta de Cristo, para que sejamos aptos a vermos novamente e pessoalmente o nosso Criador. Porque com essa natureza corrompida nossa, nós não conseguimos permanecer diante da presença dele. E essa manifestação de Cristo no capítulo 10 é muito importante para mostrar que ele é o líder do seu povo, que ele comanda as hostes celestiais e que se você e eu estivermos do lado certo, a nossa vitória estará garantida. E esta presença de Jesus no capítulo 10 também prepara o terreno, diríamos assim, o terreno mental de Daniel para que ele receba de Deus depois mais um esboço, uma revelação da história humana em Daniel capítulo 11 e em Daniel capítulo 12, capítulos que estudaremos nas semanas seguintes. Amanhã veremos algo mais sobre o capítulo 10, veremos como que o profeta de Deus pôde estar apto para receber a visão e aprenderemos uma lição muito importante sobre a oração. Então não perca o programa de amanhã. Um grande abraço e até lá.
vimos que Daniel teve uma visão do Cristo pré-encarnado, mas para ele continuar contemplando a Cristo e recebendo a visão, as informações que Deus queria passar a ele precisou ser capacitado de forma sobrenatural. Afinal, nenhum ser humano pecador consegue se sentir bem e confortável na presença de um Deus santo. E é por isso que hoje você e eu não podemos ver a Deus. Poderemos voltar a ter essa relação íntima e próxima com Ele quando formos glorificados, a natureza pecaminosa for tirada de dentro de nós e assim, desta forma, estaremos aptos para novamente vivermos próximos ao nosso Criador. Vamos ler Daniel capítulo 10, versos 10 a 19 e veremos como que Daniel foi capacitado para continuar tendo esta visão e vamos também aprender uma lição muito importante sobre a oração. Acompanhe-me na leitura. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me. E obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder a teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que como uma semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu e disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Agora quem entra em cena, conversando com Daniel, é o anjo Gabriel. O anjo Gabriel prepara Daniel para continuar aquela contemplação de Cristo, o comandante das hostes celestiais, e prepara Daniel para a revelação que seria dada ao profeta nos capítulos 11 e 12 e que tem a ver com a história do mundo e com o estabelecimento definitivo do reino de Deus. Um outro detalhe que há nesse texto nós estudaremos amanhã. Uma luta que houve entre Gabriel e um demônio. E Jesus teve que vir para ajudá-lo. Amanhã nós veremos este conflito cósmico de uma forma mais clara em Daniel. Mas hoje eu quero lhe mostrar que além de o anjo Gabriel ter capacitado Daniel para o restante da visão e da revelação que viria nos capítulos 11 e 12, nós podemos aqui aprender uma lição muito importante sobre o amor de Deus por nós e sobre a oração. O anjo Gabriel disse a Daniel que ele era um homem, uma pessoa muito amada. Você pode ter certeza que você também é muito amado por Deus, assim como Daniel. Porque João 3,16 diz, porque Deus amou ao mundo, ou seja, não apenas Daniel, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então as palavras de Gabriel,
dirigidas a Daniel também podem ser dirigidas a você. Você é um homem muito amado, você é uma mulher muito amada, você é um jovem muito amado por Deus. Ao mesmo tempo, nós vemos que, além de nos amar, Deus está disposto a atender nossas orações. No verso 12, Gabriel disse para Daniel o seguinte: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Você percebe, o anjo revela que desde o primeiro dia em que alguém aplica o coração a compreender a Deus, a buscá-lo, suas palavras são ouvidas. E aqui ele disse que foi por causa das palavras de Daniel, da oração que ele fez, é que ele veio. O próprio anjo Gabriel foi enviado por Deus para responder à oração de Daniel e revelar a ele o que precisava ser revelado. Ou seja, a oração deste servo de Deus moveu o céu. Isso é uma garantia a você e a mim de que Deus ouve as nossas orações e de que as nossas orações também podem mover o céu ao nosso favor. E assim como Gabriel encorajou e revelou coisas a Daniel, mesmo você e eu não sendo profetas, nós podemos, através do ministério dos anjos, sermos encorajados, aprendermos, sermos influenciados, porque as nossas orações podem mover o céu ao nosso favor, graças ao amor de Deus por nós e à presença de Jesus no santuário celestial. Amanhã eu vou estudar com você mais especificamente Daniel 10, versos 20 e 21, para termos um vislumbre ainda maior do conflito cósmico que existe entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. É muito importante você entender isso, porque tendo uma compreensão correta tanto do plano de salvação quanto do conflito cósmico, a nossa vida religiosa tem mais sentido, tem mais significado. Que Deus abençoe a você, um abraço e até amanhã. Chegamos agora em um dos trechos mais importantes do capítulo 10 do livro de Daniel. O trecho em que mostra de forma clara que por trás da realidade humana existe uma realidade espiritual. Por trás de cada acontecimento mal existe poderes do mal por detrás. Vamos ler o que está em Daniel capítulo 10, versos 20 e 21. Aqui é o anjo Gabriel contando a Daniel o que aconteceu para que ele demorasse 3 semanas para chegar até Daniel e atender da parte de Deus a oração do profeta. Daniel 10, versos 20 e 21. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Quando Gabriel diz que ele teve de lutar, e no contexto ele lutou por 21 dias com o príncipe do rei da Pérsia e depois com o príncipe da Grécia, é óbvio que este anjo não lutou simplesmente com um ser humano. Ciro realmente era o imperador persa, mas havia, amigo ouvinte, um demônio responsável por administrar a maldade na região persa. E esta menção ao príncipe do rei da Pérsia é a menção a um demônio poderoso que estava influenciando
Ciro, o rei persa Ciro, para que não permitisse que o povo de Deus reconstruísse o templo. Então, seres celestiais malignos estavam influenciando o rei persa. E esta luta que Gabriel travou não foi com um príncipe humano, porque quem é um ser humano para brigar com um anjo, ainda mais com um anjo da categoria de Gabriel? No Antigo Testamento nós lemos que um anjo de Deus matou 185 mil assírios. Então é óbvio que esta luta de Gabriel foi com um demônio responsável ali por influenciar o rei persa Ciro. E Gabriel revela uma outra coisa muito importante, de que ao ele dar a revelação para Daniel, ele voltaria e lutaria com eles novamente. Só que além de lutar agora com o príncipe ou com o demônio que administrava ali a maldade na região da Pérsia, agora um outro demônio viria ao encontro dele, o príncipe da Grécia, ou seja, é um demônio que influenciava e que administrava a maldade naquele outro lugar, iria batalhar juntamente com aquele outro demônio contra o anjo Gabriel. Mas o anjo Gabriel disse que ninguém estava ao lado dele, a não ser Miguel, o príncipe. Miguel, amigo ouvinte, é um nome que no hebraico é uma pergunta. Quem é como Deus? Este nome é um desafio a Satanás, a sua pretensão de ser como Deus, como lemos lá em Isaías 14, 12 a 14. E este é um nome de guerra utilizado por Jesus Cristo. Quando Cristo está em conflito direto com Satanás, ele é chamado de Miguel, porque ele é Deus e também comandante dos anjos. E ele é o único ser que pode assumir esse nome. Quem é como Deus? Porque só Jesus Cristo pode ser como Deus, bem como o Espírito Santo. Então esse é um nome de guerra com o qual Cristo desafia e enfrenta Satanás pessoalmente, comandando as hostes celestiais. Então você percebe, amigo ouvinte, que por trás da realidade humana há uma realidade espiritual, há um reino espiritual com o qual nós não podemos brincar e por isso precisamos ter uma comunhão íntima com Cristo. Porque como disse o anjo Gabriel em Daniel 10:13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Você percebe? Gabriel teve que contar com a ajuda do comandante Jesus para lutar contra aquele demônio. Imagine você e eu, amigo ouvinte. Você e eu não podemos vencer no conflito entre o bem e o mal se não estivermos no exército correto, que é o de Cristo, e não tivermos a Cristo como nosso general. Por isso, tenha em mente, existe uma realidade espiritual por trás da nossa realidade. E tendo a compreensão disso, compreendendo que há um conflito cósmico entre o bem e o mal, você vai conseguir muitas respostas para várias questões da sua vida. Não vai conseguir todas, porque todas nós teremos só no céu. Mas as mais importantes e aquelas respostas que realmente podemos compreender agora, o estudo da doutrina do conflito cósmico nos revela com toda certeza. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo do capítulo de Daniel. Veremos mais um pouco sobre esse conflito cósmico entre o bem e o mal, e eu espero que você acompanhe o estudo de amanhã. Eu criei um clube de amigos, um clube de assinantes, para eu poder manter uma relação mais íntima com alguns dos meus internautas, telespectadores e ouvintes. Obviamente, este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo, né? Porque senão eu não vou poder atender a todas as pessoas como eu gostaria. Eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube, né? É um clube de assinatura, um valor muito irrisório, né? Para eu postar muitos materiais de qualidade para você e também para eu continuar aí trabalhando, né? Adquirindo equipamentos bons para poder
gravar esse conteúdo de qualidade para vocês. Se você quiser fazer parte deste grupo, deste clube de amigos, não é? Vá também aqui no link, na descrição do vídeo, conheça mais a respeito. Nós temos inclusive já um grupo no Telegram somente para esses assinantes e ali vamos recebendo as dúvidas para que nós possamos fazer lives, uma live por mês, entre outras coisas eu estarei fazendo para este grupo, tá bom? Então será uma honra para mim ter você como parte desse clube de amigos para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã. Eu tenho muita coisa para repartir com você e que obviamente, mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no YouTube, isso é uma parcelinha, né, de tudo aquilo que nós temos para aprender juntos. Então eu espero você, entre ali no clube, se inscreva, vai ser um prazer para mim ter você como aluno, tá bom? Um abração e estou lhe aguardando. Hoje finalizaremos o estudo da semana sobre o capítulo 10 do livro de Daniel. E eu queria mostrar para você, amigo ouvinte, algo de muito importante, que o capítulo 10 mostra um Cristo vitorioso sobre as forças do mal, assim como todo o livro de Daniel. Você percebe no capítulo 10 que em um momento o anjo Gabriel estava numa batalha contra um ser demoníaco que administrava a maldade na região da Pérsia e que veio para ajudá-lo Miguel. E Miguel é chamado de um dos primeiros príncipes e também é chamado de vosso príncipe. O nome Miguel é uma pergunta e ao mesmo tempo um desafio. Quem é semelhante a Deus? Este é um nome que, de acordo com alguns eruditos, se refere a Jesus. Quando ele está em um conflito direto com Satanás, ele utiliza-se deste nome como um nome de guerra e um nome de desafio à pretensão de Satanás de querer ser como Deus, como lemos lá em Isaías 14, 12 a 14. Então percebemos, amigo ouvinte, que Jesus Cristo é o centro de todo o livro de Daniel. No capítulo 2, Jesus aparece como a pedra que destrói a estátua. Vamos para o capítulo 7 e vemos que ele é o Filho do Homem, que se acerca ao ancião de dias para o juízo pré-advento. No capítulo 8, verso 11, ele é chamado de príncipe do exército. E nos capítulos 10 a 12, ele é chamado de Miguel. Em Apocalipse 12, verso 7, vemos que Cristo e seus anjos derrotaram a Satanás no grande conflito e eles foram expulsos para a terra. Quando Cristo, amigo ouvinte, é chamado de Miguel, isso de forma alguma quer insinuar que Cristo é uma criatura. Isso é impossível. Jesus é Deus no mais pleno sentido. Jesus é chamado de Pai da eternidade em Isaías 9,6 e autor da vida em Atos 3,14. Porém, realmente o nome Miguel é uma referência a ele. E eu vou ler para você aqui o que alguns eruditos dizem sobre o assunto. Por exemplo, Matthew Henry, em seu comentário, que inclusive foi publicado em português pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, comentando Daniel 10, Matthew Henry disse o seguinte, esse erudito evangélico: alguns pensam que Miguel, o arcanjo, não é outro senão o próprio Cristo, o anjo do concerto e o Senhor dos anjos. Aquele a quem Daniel viu em visão, verso 5. Ele veio para ajudar-me, verso 13. E ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, verso 21.
Cristo é o príncipe da igreja e os anjos não o são. Comentando sobre Daniel 12, olha o que Matthew Henry diz. Jesus Cristo aparecerá como patrono e protetor de sua igreja. Naquele tempo em que a perseguição estiver no auge, Miguel se levantará. O anjo dissera a Daniel que Miguel seria amigo constante da igreja. Em todo o tempo, demonstrara isso no mundo superior. Os anjos o sabiam, mas agora Miguel se levantará em sua providência e efetuará a libertação dos judeus quando vir que o seu poder se foi. Aqui fala do poder do mal. Cristo é o grande príncipe, pois é o príncipe dos reis da terra, Apocalipse 1:5. Sobre Judas 1:9, Adam Clarke, outro comentarista erudito, disse o seguinte: muito se diz nos escritos judaicos sobre este personagem, Miguel, não é? Rabi Hudar Hadokesh diz: onde quer que se espera a presença de Miguel, sempre se deve entender a glória da divina majestade. Assim, quer nos parecer que consideraram Miguel, de algum modo, como o fazemos, em relação ao Messias manifesto em carne. Comentando Apocalipse 12:7, Clarke diz o seguinte: a palavra Miguel significa aquele que é semelhante a Deus. Em consequência, no Apocalipse, esse personagem é entendido por muitos como sendo Jesus Cristo. E também John Land, comentando acerca de Apocalipse 12, disse o seguinte no seu comentário: demonstramos em outra parte que o arcanjo Miguel é uma imagem de Cristo vitoriosamente combatente. Cristo é um arcanjo em sua qualidade de juiz. E ele aparece como juiz, não apenas no fim do mundo, mas também na preservação da pureza de sua igreja. Então veja, Matthew Henry, Adam Clarke, John Land são comentaristas, entre outros, não é, que creem que Miguel é uma referência a Jesus e que isso não diminui em nada a divindade de Jesus, né? Como disse o Dr. Land, Miguel é uma imagem de Cristo vitoriosamente combatente, ou seja, quando Cristo está num combate direto com Satanás, ele se utiliza deste nome Miguel. Mas graças a Deus, amigo ouvinte, que Cristo, além de vencer Satanás nos combates, Cristo venceu a Satanás na cruz do Calvário. Colossenses 2,15 diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aqui Paulo está dizendo que Cristo, como um vitorioso cavaleiro, sai pelas ruas, demonstrando sua vitória, com os demônios todos atrás, derrotados. Porque na cruz Cristo provou que Deus é amor e ao mesmo tempo Deus é justiça. Então não importa a batalha ou a dificuldade que você tenha na sua vida, Jesus está com você, permanecerá com você como príncipe do exército do Senhor e como sumo sacerdote divino no santuário celestial. Apegue-se a Cristo, pois a vitória de Cristo é também a sua vitória. Que você tenha um feliz restante de semana, um abraço e até o nosso próximo estudo.